Salve galera, beleza? Estamos aqui na nossa quarta aula do nosso curso de Forex para iniciante, galera. Depois de ter aprendido sobre o mercado, sobre a estrutura do mercado, quem são os participantes, como fazer login no MetaTrader, como configurar o MetaTrader, como utilizar e onde encontrar as ferramentas, nós iremos partir para essa nossa quarta aula do nosso curso de Forex para iniciante, galera, que abordaremos o seguinte tema. Falaremos sobre as duas técnicas de análise gráficas existentes no mercado, as duas formas de você fazer análise de preço, comportamento de mercado e a identificação de tendências de alta, de baixa, gerenciamento de reversão, que são através de análise gráfica. O que é uma análise técnica, pessoal? Análise técnica é nada mais nada menos, galera, do que uma forma de você analisar este mercado, de você identificar o momento em que ele entra em uma tendência de alta e de baixa, e também aprender a identificar os momentos de reversão, onde o mercado ganha força e onde ele perde a força dentro do mercado. Existem dois tipos de análise gráfica para você fazer essas seguintes análises. Uma das primeiras análises gráficas, como você pode ver aqui no meu gráfico do MetaTrader, é a análise de gráfico de candles. E a segunda análise é através de indicadores, que são rastreadores de tendência. Então, a análise gráfica nada mais nada é do que uma forma de você identificar esse comportamento no mercado. Você identificar o momento certo de abrir uma ordem ou compra, identificar uma tendência de alta e identificar também a tendência de baixa e as reversões, identificar os pontos em qual o mercado ganha força e quando perde. E quais são os pontos máximos desse mercado, onde ele cria uma certa resistência, onde o preço dá aquela enroscada, e quais são os momentos mínimos desse mercado. E para isso existem duas formas de análise para você identificar isso. Existe a análise com base de preço e volume, que é a análise gráfica muito conhecida, que você estuda o comportamento, a ação do preço, é o famoso price action. E também existe a análise técnica com base nos indicadores, que são rastreadores de preço que identificam momentos de alta e de baixa e momentos de reversão. E na aula de hoje, na nossa quarta aula do nosso curso de Forex para iniciantes, vamos falar um pouco sobre essas duas análises, ok? O que você aprenderá? O que é análise técnica? Quais os tipos de análises técnicas? A análise gráfica e a análise com indicadores, ok? Então vamos lá para a minha plataforma do MetaTrader, deixa eu fechar o nosso muralzinho aqui e vamos lá. Aqui galera, como vocês podem ver no meu MetaTrader está aberto o gráfico de vela e o gráfico de e um indicador aqui. Então eu tenho duas análises, eu tenho a análise gráfica com gráfico de candles, que é a análise gráfica com base preço e volume. Existem diferentes tipos de gráfico para fazer essa análise gráfica de preço e volume, ok? E os diferentes tipos de gráficos, você pode ver aqui nessa opção de gráfico, são o gráfico de barras, entendeu? Você pode identificar aqui o momento de abertura e o momento de fechamento de cada barra. E também o gráfico de velas, que você pode também fazer a mesma análise. E temos o gráfico de linha. Dentro dessa análise nós temos esses três tipos de gráficos, diferentes tipos de gráfico. O mais usado é o gráfico de candles. E dentro dessa análise você também pode usar ela em diferentes tipos gráficos, pode ser feita essa análise. Entendeu? Essa análise gráfica baseada em preço e volume. Você pode fazer ela em diversos tempos gráficos. A análise gráfica baseada em preço e volume é a análise do gráfico, onde você vai usar dentro dessa análise para poder fazer as ferramentas de suporte e resistência, ou seja, o que é um suporte e o que é resistência? Um suporte é o fundo da tendência, onde o preço chega ao fundo, e a resistência é o ponto máximo
daquela tendência onde o preço não consegue romper, não consegue passar, onde existe uma barreira. Nos próximos vídeos você vai aprender sobre suporte e resistência e um pouco de price action. Os dois próximos vídeos vai ser falando sobre a análise gráfica com base a preço e volume, que é o price action. Você vai estudar a ação do preço. E depois dos dois próximos vídeos entraremos aqui na análise técnica através de indicadores. Na análise técnica através dos gráficos, é uma análise que você faz ali analisando os topos e fundos com suporte e resistência, e você também pode determinar canais de alta, canais de baixa, usando essa ferramentinha aqui de canal, onde com essa análise você consegue determinar uma tendência. Por exemplo, o mercado estava em tendência de alta aqui, ó. É um canal de tendência de alta. Com essa análise gráfica de com base a preço e volume, que é essa análise gráfica baseada nos gráficos de linha, de barra e de candles, você consegue fazer análise de tendências, onde você se beneficia ali na previsão de tendência, onde você pode abrir uma ordem. Você consegue fazer análise de padrões de reversão, que são de candles, não vou entrar em detalhe nesse vídeo, mas no próximo vídeo, os padrões de reversões. E também você pode reconhecer figuras gráficas de reversão, de continuidade de tendência, entre outras. É uma análise muito usada pelos melhores traders aí no momento, e é a análise mais antiga que existe. Qual o benefício dessa análise? Você consegue antecipar a previsão dessa tendência. Diferente dos indicadores que você tem indicadores com base nos cálculos dos candles dessa tendência. Então, a diferença entre uma análise gráfica usando essa estratégia, essa técnica de análise com base a preço e volume, que é a análise do gráfico limpo aqui, usando apenas suporte e resistência, reconhecendo tendências, LTA, LTB, que você vai aprender nos próximos vídeos, ela te dá uma possibilidade de prever antecipadamente uma tendência de alta ou de queda ou uma suposta reversão. E a segunda análise gráfica, análise técnica que temos dentro do mercado, são os indicadores. Aqui você pode ver um MACD. Aqui eu consigo analisar a tendência de alta ou de baixa através do volume aqui do MACD. Assim também eu posso usar uma média móvel, eu posso traçar linhas aqui e vou poder conseguir fazer através dessa análise técnica operações baseadas no que o gráfico, o cálculo das velas vai me mostrar nesse indicador aqui na linha de indicador. Essa é a análise gráfica, a segunda análise gráfica, que é através de indicadores, ou seja, o que são indicadores? Indicadores são rastreadores de tendências. Rastreadores de tendências que vão me oferecer ali uma visão de uma tendência de alta ou de queda baseado no cálculo das velas e abertura dos candles. É uma análise técnica muito conhecida que qual a forma de você usar o indicador? Você vai usar ele ali para analisar uma tendência de alta ou de baixa e ele vai rastrear essa tendência e vai te indicar qual o momento que o mercado está em alta ou em baixa, mas a desvantagem dele sobre a análise técnica de volume, de preço e volume, que é a técnica gráfica, apenas com gráfico, a desvantagem é que você só tem indicação do indicador quando o cálculo já foi feito elas. Quando o gráfico já fez o cálculo, é que ele passa para o indicador e o indicador passa para você. O que acontece aqui em cima começou a cair aqui. O indicador vai mostrar a queda aqui embaixo.
onde poderia ter uma reversão e você entrar com a venda e o mercado reverter. Então, essas duas são as análises gráficas, análises técnicas existentes dentro do mercado Forex que vocês vão conhecer nos próximos vídeos, ok? Aqui, dentro dessa aula, nosso quarto vídeo do nosso curso de Forex para iniciante, eu quero passar para você esses conceitos das duas análises existentes dentro do mercado que você pode usar para operar em Forex, que é a análise técnica baseada em gráfico, onde você analisa a ação do preço, entendeu? De preço baseado em volume, preço e volume, e análise técnica seguida por indicações dos indicadores que são rastreadores de tendência. Existem esses dois tipos de análise, mas porém você pode usar tanto um quanto o outro só, ou usar os dois em conjunção, que aí é onde entra a criação de uma estratégia. Você vai usar a análise gráfica do gráfico para configurar os indicadores e vai usar os dois em combinação, criando uma suposta estratégia que você vai aprender também ao longo do curso. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Essas são as duas formas de análise gráfica existentes dentro do mercado de Forex, que em junção uma com a outra, você cria uma estratégia. Então, se esse vídeo te ajudou, tirou sua dúvida, ou se você tem alguma dúvida, deixa seu like, deixa seu comentário e não deixe de se inscrever no canal, ok? Para acompanhar os próximos vídeos, beleza? E na descrição do vídeo você vai ter as corretoras de Forex e opções binárias que eu opero e o link do nosso curso avançado, onde você vai ter acesso a todas essas informações e várias estratégias e vários conteúdos que vai ajudar você a ter consistência dentro desse mercado se realmente você quer seguir essa carreira de trader, ok? O curso Forex Premium está aqui na descrição o link, não deixe de dar uma conferida lá. Tem também o nosso link do grupo do WhatsApp e o link das corretoras que eu opero. Aquele forte abraço e até a próxima aula, galera. Beleza?